O despertar foi um processo lento, uma ascensão gradual de um abismo de escuridão para uma penumbra indistinta. A comandante Eva Rostova sentiu primeiro o frio, um arrepio que percorreu seus ossos, seguido por uma sensação de peso esmagador, como se o próprio tempo tivesse se solidificado sobre ela. Memórias fragmentadas da Terra, um planeta azul vibrante, giravam em sua mente. O cheiro da chuva na floresta amazônica, o calor do sol mediterrâneo, o riso de sua irmã mais nova. 500 anos. 500 anos de sono criogênico, uma ponte gélida através do vazio, rumo ao novo lar. A promessa de um futuro brilhante, de um novo Éden entre as estrelas, era o que a mantinha. Cada célula de seu corpo parecia protestar contra o retorno à consciência, mas a disciplina forjada em anos de serviço espacial prevaleceu. Os sistemas da Erebor, a nave-mãe, zumbiam suavemente ao seu redor, um coro de máquinas despertando. Não era um zumbido qualquer, mas uma sinfonia de alta tecnologia, projetada para sustentar a vida e a esperança por meio milênio. Luzes azuis e verdes pulsavam nos painéis de controle, iluminando o interior da ponte com um brilho futurista, indicando a reativação gradual de cada subsistema crítico. Ao seu lado, o Dr. Harry Thorne, cientista-chefe, abriu os olhos com um gemido, seus óculos de aro fino ainda em seu rosto, um testemunho da pressa com que foram colocados antes da hibernação. Ele era o cérebro por trás da missão, o visionário que havia mapeado as estrelas e sonhado com Kepler 186f. A engenheira Kaylen, mais jovem e com uma resiliência quase juvenil, já estava de pé, verificando os monitores com uma concentração intensa, seus dedos dançando sobre os teclados holográficos. Ela representava a nova geração, nascida com o espaço em seu DNA. Status da reativação, Kaylen. A voz de Eva soou rouca, um eco de um passado distante, ainda se ajustando à gravidade artificial da nave. Quase completa, comandante. Os sistemas de suporte à vida estão estáveis. Propulsão, navegação, tudo verde. Estamos no setor de Kepler 186f, apenas alguns meses-luz do nosso destino. A viagem foi nominal, sem desvios ou anomalias significativas. Kaylen respondeu, sua voz carregada de uma mistura de cansaço e excitação contida. O objetivo de suas vidas, a promessa de um novo começo para a humanidade, estava ao alcance de suas mãos, quase tangível. Ares, já mais alerta, ajustou os óculos, seus olhos varrendo os dados que Kaylen apresentava. Alguma comunicação com a Terra, Kaylen? Devem estar ansiosos por notícias. 500 anos é muito tempo para se manter o silêncio. Ele esperava uma enxurrada de mensagens, de boas-vindas, de instruções para a fase final da missão. Um silêncio pesado caiu sobre a ponte, um silêncio que parecia absorver o zumbido suave dos sistemas. Kaylen hesitou, seus olhos fixos em um monitor que exibia um gráfico de ondas de rádio, uma linha plana e monótona. Essa é a parte estranha, doutor. Nenhuma resposta. Tentamos os canais de emergência, as frequências de longo alcance, os protocolos de comunicação intergaláctica. Nada. Apenas estática. Um vazio absoluto. Sua voz, antes animada, agora carregava um tom de apreensão. Eva sentiu um calafrio que não vinha do sono criogênico, mas de uma premonição sombria. Estática? Por 500 anos? Isso é incomum, inaceitável. Ative os sensores de longo alcance para a órbita terrestre, que era uma varredura completa com prioridade máxima. Ares, comece a analisar qualquer dado que Kaylen possa extrair. Precisamos de respostas e precisamos delas agora. A urgência em sua voz era um reflexo do medo crescente em seu peito. Os minutos se estenderam em uma eternidade. A ponte da Erebor, projetada para ser um farol de esperança, um santuário de tecnologia e vida, parecia agora um túmulo silencioso, seus ocupantes presos em uma espera angustiante. Eva observava as estrelas distantes através da janela principal, cada ponto de luz uma lembrança da vastidão implacável do universo.
A Terra, seu lar, seu ponto de partida, era apenas um ponto minúsculo, quase invisível, a 500 anos-luz de distância. Um farol que deveria estar brilhando, mas que agora parecia ter se apagado. De repente, um alarme suave soou. Um bip discreto, mas que ressoou como um trovão no silêncio tenso. Kaylen empalideceu, seus olhos arregalados fixos no monitor. Comandante, estou recebendo dados, mas não são o que esperávamos, são anômalos. Ares se inclinou sobre o console, seus dedos ágeis digitando comandos, sua mente científica lutando para processar a informação que começava a se materializar. As imagens começaram a surgir na tela principal. Não eram as imagens familiares da Terra, com seus continentes verdes e oceanos azuis, as nuvens brancas girando em um balé eterno. Em vez disso, havia um campo de detritos, uma nuvem de rochas e poeiras girando em uma órbita caótica, onde antes havia um planeta. O azul vibrante havia sido substituído por um cinza fantasmagórico, salpicado de fragmentos incandescentes como cicatrizes de uma ferida cósmica. O que é isso? A voz de Kaylen era um sussurro de horror, mal audível acima do zumbido da nave. Ela não conseguia desviar o olhar da tela, a cena de devastação se gravando em sua retina. Ares, com o rosto contorcido em uma máscara de descrença e pavor, digitou mais comandos, ampliando as imagens, analisando a composição química, a densidade e a assinatura espectral. Não pode ser. A assinatura espectral é de um planeta rochoso, fragmentado. A massa é consistente com a Terra, mas não há Terra. Não há mais nada. Sua voz falhou na última palavra, a realidade brutal se impondo sobre sua lógica científica. Eva sentiu o chão sumir sob seus pés, a gravidade artificial da nave parecendo falhar. A imagem daquele campo de destroços se gravou em sua mente, substituindo as memórias de seu lar, de sua família, de tudo o que ela conhecia. A Terra, destruída. Não havia mais um lar para retornar. Não havia mais ninguém para saudar. A missão de 500 anos, a promessa de um futuro, havia se transformado em uma viagem sem retorno, para um passado que não existia mais, para um futuro que parecia ter sido roubado. Um silêncio sepulcral preencheu a ponte, quebrado apenas pelo zumbido distante dos sistemas da nave, que agora parecia um lamento. A tripulação, os últimos vestígios da humanidade, olhava para a tela, para o fantasma de seu lar. O choque era palpável, a negação uma barreira frágil contra a verdade avassaladora. Eva sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo seu rosto, quente e salgada, uma homenagem silenciosa a um mundo perdido, a uma civilização que havia desaparecido. Não há sinais de vida, Ares finalmente disse, sua voz embargada pela dor e pela incredulidade. Nenhuma transmissão, nenhuma estrutura artificial, apenas poeira e radiação residual. Uma explosão de proporções catastróficas. Não há sobreviventes. O luto se instalou, pesado e sufocante, como uma mortalha cósmica. Cada membro da tripulação, em seu próprio canto da ponte, processava a notícia de uma forma diferente. Alguns se encolheram, outros olhavam fixamente para o vazio, como se pudessem reverter o tempo com a força de sua vontade. Eva, a comandante, sentiu o peso de cada vida a bordo, cada esperança depositada nela. Eles eram os últimos humanos vivos. A responsabilidade era esmagadora, um fardo que ameaçava esmagá-la. Nos dias que se seguiram, a Erebus se tornou um navio fantasma, carregado de uma tristeza indizível. A rotina era mantida, mas sem o brilho, sem o propósito que antes impulsionava a cada ação. Os corredores, antes cheios de conversas e risadas, agora ecoavam apenas os sons dos passos solitários. Diálogos internos atormentavam Eva. Qual é o sentido agora? Para quem estamos construindo um futuro? A quem devemos lealdade? A imagem de sua irmã, acenando na plataforma de lançamento, voltava a assombrá-la. Um fantasma de um passado que nunca mais voltaria. Todos se foram. Ela se sentia como a última sentinela de um império caído. Ares, o cientista, mergulhou nos dados, buscando uma explicação, um vestígio de esperança, uma falha em seus cálculos, qualquer coisa que pudesse negar a realidade.
Kaelin, a engenheira, mantinha a nave funcionando, um ato mecânico de sobrevivência, mas seus olhos revelavam uma profunda desorientação, uma perda de direção. Conflitos sutis começaram a surgir entre a tripulação. Alguns sugeriam retornar, vagar pelo espaço até que o combustível acabasse, aceitando um destino de aniquilação lenta. Outros, mais desesperados, falavam em desistir, em aceitar o fim e encontrar uma forma de acabar com a dor. Eva sabia que não podia permitir isso. A liderança, agora, era mais do que apenas guiar uma nave. Era preservar a própria essência da humanidade, a memória de um mundo que havia sido. Ela reuniu a tripulação na sala de conferências, um ambiente sombrio refletindo o humor de todos, as faces pálidas e marcadas pela dor. O silêncio era quase insuportável. "Eu sei o que vocês estão sentindo", ela começou, sua voz firme, mas carregada de emoção, cada palavra pesando como chumbo. "A Terra se foi. Nossas famílias, nossos amigos, nossa história, nossa cultura, tudo se transformou em poeira estelar. É um vazio que nunca poderá ser preenchido." Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem, que a verdade nua e crua fosse absorvida. "Mas nós não. Nós estamos aqui. E enquanto houver um de nós respirando, a humanidade não estará extinta. Nossa missão original era colonizar Kepler 186f, criar um novo lar. Agora, essa missão não é apenas uma colonização. É a nossa única chance. É a chance da humanidade de continuar, de reescrever sua história, de provar que a vida sempre encontra um caminho." Ares, que estava sentado na primeira fila, levantou a cabeça, seus olhos fixos em Eva, uma centelha de algo novo surgindo em seu olhar. "Comandante, os recursos da nave foram projetados para uma colônia de apoio, não para uma arca de sobrevivência de longo prazo. Teremos que adaptar tudo. Será um desafio monumental, sem precedentes." "E nós faremos", Eva respondeu, olhando para cada rosto na sala, para cada alma perdida e esperançosa. "Nós somos os últimos, e com isso vem uma responsabilidade que nenhum de nós pediu, mas que devemos aceitar. Não podemos desistir. Não podemos permitir que a chama se apague aqui, no meio do vazio, a milhões de quilômetros de um lar que não existe mais." Kaelin, que havia permanecido em silêncio, absorvendo cada palavra, levantou a mão, sua voz mais forte agora. "Comandante, se vamos fazer isso, precisaremos de mais do que apenas manter a nave. Precisaremos de um propósito, de algo para construir, de um novo sonho. Precisamos de esperança." Eva concordou, um sorriso tênue surgindo em seus lábios, o primeiro em dias. "E a esperança está em Kepler 186f. E está em cada um de nós. Nós não somos mais colonos. Somos os guardiões, os últimos guardiões da chama humana, os semeadores de um novo amanhã." A decisão foi tomada. A Erebo não era mais apenas uma nave, era uma arca, um santuário, um testamento à resiliência do espírito humano. A tripulação, embora ainda marcada pela dor, encontrou um novo propósito. Eles adaptaram os sistemas da nave, transformando compartimentos de carga em estufas hidropônicas, reconfigurando laboratórios para a pesquisa de sustentabilidade, otimizando cada grama de recurso, cada parafuso apertado, cada linha de código escrita, cada semente plantada era um ato de fé no futuro, uma oração silenciosa pela sobrevivência. Meses se passaram. A Erebo continuou sua jornada, uma estrela solitária em um mar de escuridão, seu casco refletindo a luz de sóis distantes. A tristeza nunca desapareceu completamente, mas foi substituída por uma determinação silenciosa, uma resiliência forjada na adversidade. As memórias da Terra, antes dolorosas, tornaram-se um lembrete do que eles estavam lutando para preservar, do legado que carregavam. Eles eram os últimos, sim, mas também eram os primeiros de uma nova era.
Em algum lugar à frente, Kepler 186f esperava, um ponto de luz verde e promissor, um novo berço para a humanidade. E a Erebor, carregando o último vestígio da humanidade, avançava, não para um retorno, mas para um novo começo. A viagem era de fato sem retorno, mas o destino era, agora, a própria esperança, a promessa de que a vida, não importa o quão frágil, sempre encontra um caminho para florescer novamente.